Dúvidas bíblicas, questionamentos, perguntas frequentes serão discutidas à luz das Sagradas Escrituras. Agora, no Líder em Debate. Direto dos estúdios da Rádio Líder FM em Imperatriz, começando mais uma programação. Estamos com você de frente com a verdade, levando conhecimento, informação, discutindo os mais diversos temas bíblicos, para que você, é claro, aprenda mais da Palavra de Deus e tire todas as suas dúvidas. É um prazer muito grande tê-lo no carinho da nossa sintonia, da nossa audiência. Eu sou o pastor Luaran Lins, com você na apresentação desse programa. Logo mais vamos conhecer o tema do dia, mas dizer que é sempre muito bom saber que você do outro lado está nos assistindo, seja pela live, nos ouvindo aqui também direto dos estúdios da Líder FM 102,9, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem, você da Assembleia de Deus, você das igrejas batistas, das comunidades, todas as pessoas, também não evangélicas, mas que nos dão o prazer de estarem nos assistindo ou nos ouvindo. Então fica com a gente para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos conhecer o tema do dia? Líder em Debate. Tema do dia: escatologia. Vamos falar sobre o juízo final. Para falar sobre esse tema, eu recebo com muito carinho em nossos estúdios, mais uma vez, nosso mestre, professor e pastor David Almeida. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, professor. Satisfação, mais uma vez, retornar ao programa e, nessa oportunidade, estarmos falando sobre mais uma das temáticas que envolve a escatologia bíblica. Muito bem, conosco também o professor, pastor Charlie Fonseca, ele que é também o vice-presidente da Assembleia de Deus ali na cidade de Açailândia. Aproveitamos para mandar aquele grande abraço para o presidente da nossa convenção Comadésimo, pastor e deputado estadual, pastor Cavalcante. Receba o nosso abraço, o nosso respeito e que Deus te ilumine cada vez mais para fazer um trabalho tão gigantesco como tem feito para o reino do Senhor. Pastor Charlie, bem-vindo ao programa. Pastor Luaran, é sempre bom estar participando desse programa e poder contribuir com aqueles que desejam conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Espero que esse programa, mais uma vez, seja edificação e bênção para aqueles que estão nos acompanhando. Vamos lá então, queridos, falar sobre esse tema escatológico. Certamente muitas dúvidas, acabam permeando a mente de muitos irmãos que às vezes não conseguem entender a revelação apocalíptica e principalmente no que diz respeito aí ao juízo final. É sobre esse tema que a gente vai tratar. Eu vou, é claro, fazer umas perguntas bem objetivas. O programa é um programa de debate, não necessariamente o debate de divergência de ideias, embora em um dos momentos possa haver. A gente sabe que existem várias correntes doutrinárias sobre determinados assuntos, então os debatedores, desde que possam, além de opinar contrariamente, colocar os seus argumentos, podem ficar à vontade para também não concordar com um ou com o outro. E a gente vai falar sobre esse tema, o juízo final. E a primeira pergunta, bem objetiva, pastor David, também vale para o pastor Charlie, é essa: o que realmente é o juízo final? O juízo final é uma realidade ou é uma ficção religiosa? Então, pastor Luaran, o juízo final, ele tem sido abordado de muitas maneiras dentro, digamos assim, dos variados campos de pesquisas e também de estudos feitos por estudantes da Bíblia, como também pelos críticos referente às Escrituras Sagradas. Bom, se analisarmos a sua resposta dentro, digamos assim, de uma visão mais crítica, obviamente nós vamos opinar para que o juízo final seja simplesmente uma ficção, algo como até muitos críticos das Escrituras sugerem, que quando João teve toda a visão apocalíptica na ilha de Patmos, o João estava passando por um momento de delírios, E então, tudo aquilo que João viu foi frutos de uma imaginação pessoal sua, como também de um momento de fraqueza da sua mente. À luz das Escrituras, o juízo final é uma realidade, expressa, acima de tudo, um ato da justiça de Deus sobre a humanidade. De uma forma mais específica, essa justiça está demonstrada ou será demonstrada na vida daqueles que negaram o seu Filho como Senhor e como Salvador do mundo. Como o próprio Evangelho de João registra,
todo aquele que nele crer tem a vida eterna, mas aquele que não crer já estará condenado. Então, acima de tudo, o juízo final, dentro dessa visão bíblica, é uma manifestação da reta justiça de Deus. Aqueles que aceitaram o sacrifício vicário substituto do seu Filho recebem como recompensa a vida eterna. Aqueles que não aceitaram, menosprezaram o sacrifício de Cristo, recebem uma punição que será exatamente dada na ocasião do juízo final. Eu quero abrir oportunidade aqui também para o nosso querido colega, amigo e professor Tiago Fonseca fazer as suas considerações sobre esse tema. O juízo final é uma realidade, uma ficção religiosa, embora o pastor David Almeida já tenha também colocado aqui inicialmente as suas considerações. E dentro dessa mesma pergunta, abrindo espaço para o senhor, pastor Tiago, eu já gostaria de fazer também uma outra pergunta. Há muitas especulações. Quando é que vai acontecer esse juízo final? Existe uma data programada? O que se pode dizer a esse respeito? Todo o período, todas as datas, tudo que se pode imaginar de quando será, são apenas especulações humanas ou dá para a gente começar a ter um norte de quando isso vai acontecer? Respondendo à primeira pergunta, quando nós analisamos os acontecimentos à luz da profecia bíblica e quando nós observamos a sociedade que nós vivemos e principalmente a teologia que se é pregada no meio evangélico, nós percebemos que existe uma dificuldade por parte daqueles que servem a Deus e também daqueles que não servem a Deus de entender essa questão do juízo final, porque vai ser um momento em que Deus vai derramar a sua ira, vai ser um momento em que Deus vai julgar os homens. Hoje, através dessa teologia que é pregada no nosso meio, né? Teologia de que Deus, de mostrar apenas um lado da moeda, de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia, de que Deus é bondade, de que Deus é longanimidade, as pessoas às vezes desprezam o outro lado da moeda, aonde a palavra de Deus vai mostrar que Deus também, ele é juiz, que Deus também um dia trará julgamento a todas as coisas e a todos os seres humanos que viveram de forma impenitente, né? O próprio apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18, ele disse que a ira de Deus se manifesta do céu contra todo o pecado e injustiça dos homens que transformaram a verdade em mentira. Então, o mesmo Deus que no passado julgou a cidade de Sodoma e Gomorra, o mesmo Deus que no passado derramou 10 pragas sobre o Egito, julgando aquela nação por causa de seus erros e pecados, esse mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele está sendo, nesse período que nós estamos vivendo, longânimo com todos os seres humanos, criando todas as circunstâncias e situações para que estes seres humanos se arrependam, né? Mas vai chegar o dia em que a misericórdia, a bondade e a longanimidade de Deus vai dar lugar, como disse o pastor Davi, vai dar lugar à sua reta justiça. Deus vai julgar todas as nações. Então, o juízo final é uma realidade que vai acontecer. E no que diz respeito ao tempo do juízo final, nós não temos condições de dizer quando será uma data específica. O que nós podemos é apontar os acontecimentos da escatologia bíblica e colocar o juízo final dentro destes acontecimentos que vão acontecer em cadeias. Primeiro, nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores, para nós que somos pré-tribulacionistas, vai culminar com o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja vem a grande tribulação, período de 7 anos, em que a igreja estará nas bodas e Deus estará julgando as nações da terra através da abertura de 7 selos, Apocalipse 6, através do toque de 7 trombetas, Apocalipse capítulo 8 e 9, através do derramamento de 7 taças, Apocalipse capítulo 15, capítulo 16. A grande tribulação vai terminar com a guerra do Armagedon. Depois da guerra do Armagedon vem o julgamento das nações, e esse julgamento das nações é das nações que estarão envolvidas na guerra do Armagedon. Depois do julgamento das nações, Satanás será preso, Apocalipse capítulo 20, e Jesus vai estabelecer o milênio
na terra, onde ele vai governar todas as nações com a igreja. Depois destes 1000 anos, aí a Bíblia diz que Satanás vai ser solto, vai ser a última revolta de Satanás, e ele será destruído com o assopro da boca do Todo-Poderoso, e depois dessa última revolta de Satanás, então João tem a revelação do grande juízo do trono branco. Então o juízo do trono branco é depois da última revolta de Satanás, segundo o que está na profecia de Apocalipse. A pergunta agora, pastor David, é a seguinte: no que diz respeito à salvação, durante esse período do julgamento final, vai haver alguma possibilidade de haver salvação para quem estiver, uma vez que a igreja, no arrebatamento da igreja, já está com Cristo, já foi salva, e as pessoas que ficaram e que passarem por esse processo do juízo poderão de alguma forma ainda serem salvas? E se sim, se isso acontecer, existe algum critério, existe regras específicas para que a pessoa possa alcançar essa salvação? Então, pastor, há um conceito popular de que o juízo final é a última oportunidade a qual Deus estará dando à raça humana. E há uma concepção universalista que diz que, no final de tudo, todos serão salvos. Ou seja, Deus abrirá espaço e todos serão salvos. Dentro desta visão universalista, há aqueles que afirmam que até mesmo o próprio Satanás, na ocasião do juízo final, juntamente com os seus anjos rebelados, também serão salvos. Bom, a pergunta é bem objetiva, as respostas são mais complexas. Existe, digamos assim, visões escatológicas que defendem a possibilidade de salvação no juízo final. Há outras visões escatológicas que defendem que não haverá nenhuma possibilidade de salvação no juízo final. Até porque o texto descrito em Apocalipse, capítulo 20, mostra que o juízo final será um julgamento para mortos. Os mortos estarão ressuscitando, estarão recebendo um corpo e estarão depois sendo julgados. Há possibilidades que deixam claras que a veracidade de salvação no juízo final será ocasionada pelas pessoas que ressuscitarão, os mortos durante o milênio, que também ressuscitarão nesta ocasião. Eles também serão recompensados e terão direitos a entrar na eternidade. Bom, nós sabemos claramente que, como disse o próprio Senhor Jesus, que o juízo final, nós vamos ver muitas referências até no próprio Evangelho de João, o juízo final será basicamente para aqueles que negaram o Filho de Deus em vida. Negaram o Filho de Deus em vida, estarão sendo julgados nesta ocasião. Quanto à possibilidade, se haverá salvação ou se não haverá salvação, eu digo para você que é muito complexo dar uma resposta exata sobre a questão. Pastor Charlie, gostaria de fazer alguma consideração aí desse respeito? Eu acredito que no juízo final não haverá salvação. Não haverá salvação porque lá no livro do profeta Daniel, começando por Daniel capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Então quem é que vai ressuscitar para a vergonha? Quem vai ressuscitar para a vergonha são aqueles que estarão ressuscitando no período deste grande julgamento. Eu acredito que nesse período que nós estamos vivendo, o princípio das dores, haverá salvação. Acredito que no período da grande tribulação haverá salvação, não pela graça, mas pelo martírio. Acredito que no período do milênio nós teremos salvação, mas no juízo final nós não teremos salvação. Aqueles que vão comparecer diante do trono para ser julgados, eles serão julgados apenas para se determinar que tipo de castigo eles vão ter no lago de fogo. Porque o juízo final, ele será mais ou menos como um júri popular aqui da terra. Mais ou menos como um júri popular. Quando o camarada pratica o crime, por exemplo, nós temos o caso aqui de uma moça que foi morta na frente das câmeras de televisão do Brasil inteiro pelo namorado, esqueci até o nome do rapaz, e ele foi preso, parece que isso aconteceu em São Paulo, ele foi preso,
todos nós vimos aquele rapaz assassinado, todos os que acompanharam os noticiários, inclusive eu, vi aquele rapaz assassinando a sua namorada, né? Mas ele foi levado a júri popular. Ele foi levado a júri popular não para se determinar se ele seria condenado ou absolvido, mas para se determinar que tipo de pena ele pegaria. Parece-me que ele pegou 93 anos de prisão. É claro que o nosso ordenamento jurídico, o máximo parece-me que é 30 anos, né? Mas ele pegou 93 anos lá, segundo a sentença que foi expedida pelo juiz naquele momento. Então o juízo final será dessa mesma forma. Será não para se absolver ou condenar aqueles que vão comparecer, mas o juízo final ele será apenas para se determinar que tipo de pena a pessoa vai ter no inferno. Muito bem, hoje no nosso programa, nesse debate tão especial, tão gostoso, falando desse tema escatológico, estamos discutindo, aprendendo um pouco sobre o juízo final. Como eu disse no início do programa, existem, é claro, várias correntes doutrinárias, teológicas, que têm entendimentos diferentes. Mas aqui os nossos dois debatedores, professores, mestres de teologia, colocando aí as suas opiniões pessoais sobre o juízo final. Estou aqui hoje com o pastor Charlie Fonseca e também com o professor David Almeida. Bem, eu tenho mais uma pergunta a fazer, mas quero ouvir primeiro o pastor David. Ok, no bloco anterior, o pastor Charles falou dois assuntos interessantes que pelo menos despertaram a minha curiosidade de fazer duas perguntas básicas, né? A primeira referência, o pastor disse que a igreja parece que atravessa o momento do princípio das dores, né? Eu gostaria de saber aonde está, digamos, essa fundamentação bíblica que mostra que a igreja está passando pelo princípio das dores. Se essa fundamentação bíblica ela está mais, digamos assim, sendo interpretada à luz de uma visão reformada ou à luz de uma visão pentecostal. A segunda pergunta é a seguinte: o pastor falou que no período da grande tribulação a salvação não será também por meio da graça, mas será por meio do martírio. A minha pergunta também é quais são, digamos, os fundamentos bíblicos para se afirmar uma salvação que foge do princípio da graça e se prende no princípio de um martírio pessoal. A primeira pergunta está em Mateus capítulo 24, versículo 8. Jesus Cristo disse: todas estas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos vivendo esse período aqui de Mateus capítulo 24. É interessante também enfatizar que a interpretação desse texto você faz à luz de uma interpretação reformada ou de uma interpretação, digamos, de uma vertente mais pentecostal. Porque se nós pegarmos esse texto de Mateus capítulo 24 e aplicarmos à vida da igreja, obviamente essa corrente interpretativa ela foge de um viés pentecostal e ela se prende a um viés reformado. Então, por exemplo, uma visão pentecostal dispensacionalista, ela deixa claro que o texto de Mateus capítulo 24 ele não é aplicado à igreja. Ele é literalmente aplicado à nação de Israel, até porque neste dado período a igreja ela não existia ainda. A igreja passaria a existir, digamos, somente após o Pentecostes. Jesus está falando isso para os discípulos. Os discípulos são parte da igreja. Não, mas aí eles Jesus não estão falando como igreja. Os discípulos deram continuidade à igreja. Jesus subiu para o céu e os discípulos começaram a igreja. Né? Então, se nós pegarmos esse texto... Jesus Cristo já tinha falado lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Ele já tinha feito menção à igreja. Se nós pegarmos as portas esse texto, do inferno... pastor, não, é claro que e aplicarmos a igreja, é claro obviamente que Mateus... vamos dizer que a igreja entrará na grande tribulação, porque aí não tem arrebatamento da igreja em Mateus 24. O texto está mostrando, esse texto aqui, ele está mostrando acontecimentos que vão, sinais que vão ocorrer para que a igreja perceba que Jesus está voltando. Isso é um pensamento bíblico do meio pentecostal. Esse capítulo 24 de Mateus também está mostrando acontecimentos escatológicos relacionados à nação de Israel e relacionados aos gentios, porque Deus divide os povos em três classes: judeus, gentios e igreja. Então Deus hoje, ele trata mais com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com judeus e com gentios. Então o capítulo 24 são acontecimentos para a igreja, são acontecimentos para Israel
isso é um acontecimento para os gentios. Mas aonde aparece a igreja no texto? Não, mas você pode não encontrar. Jesus está falando a quem? Porque você discriminou bem, judeu, gentil e igreja. Aonde aparece a igreja no texto? Os discípulos. Não. Jesus está falando aos discípulos, aos apóstolos. A igreja só aparece a partir do capítulo 2 de Atos, no Novo Testamento. Me mostre no Novo Testamento aonde os apóstolos não é a continuação da igreja. Não é que eles não são a continuação da igreja. Eu estou lhe mostrando o texto, eu não quero é que eles não são a continuação da igreja. O que eu quero então, dizer se Jesus está falando aos discípulos, é que os sinais... Se Jesus está falando aos discípulos, naturalmente ele está falando à igreja que os discípulos vão começar depois que ele subir para o céu, né? Então, na minha visão, se Jesus está falando aos discípulos, aos apóstolos, ele está falando à igreja. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Dentro da escatologia, sinais para a igreja são diferentes de sinais para Israel. O capítulo 24 de Mateus é bem claro, são sinais para Israel. Não são sinais. Que é sinal para Israel? A partir do versículo 1 você vê literalmente. Não, versículo 1, Jesus está falando da destruição do templo. Sim, sinais para Israel. Do versículo 3 a seguir, os discípulos perguntam, a parte da igreja pergunta. A parte da igreja? Os discípulos não são continuação da igreja? Ou os discípulos são continuação de Israel? Na verdade, os discípulos, os apóstolos humanamente são falando, da igreja. Sim, mas eles não são então, no versículo a igreja 3, em si, porque a igreja seria edificada em um futuro bem próximo. A igreja foi edificada no dia de Pentecostes. Sim, em um futuro bem próximo. Entendeu? Mas através de quem? Dando continuidade por intermédio de quem? Sim, dos discípulos. Então Jesus está falando aqui para os discípulos que vão dar continuidade à igreja depois da sua partida para o céu. Isso. Aí no seria a mesma coisa de perguntar aonde está o arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 24. No versículo 1, veja bem, no versículo 1, Jesus está saindo do templo. No versículo 2, os discípulos admirados com a construção do templo, né? Jesus disse assim: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. As palavras de Cristo se cumpriram fielmente na Páscoa do ano 70. Do versículo 2 ao versículo 3, Jesus sai do monte do templo, vai para o Monte das Oliveiras, tudo em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade cercada por montanhas. É por isso que Davi disse: como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. No versículo 3, os discípulos, ainda inculcados com a resposta que Jesus tinha dado, com a profecia de Jesus sobre a destruição do templo, eles perguntam: Senhor, que sinal? No singular. Está no singular, mas a palavra sinal ali é simei. Simei. Se você for estudar o dicionário Strongs, né, você vai ver que a palavra simei ali, quando traduzida para o português, fala de sinal tanto no singular como no plural. E Jesus disse para os discípulos que depois da sua partida deram continuidade à igreja. Jesus disse assim: quando vocês estiverem vendo estas coisas acontecendo, sabei que o fim está próximo. Sim, mas onde é que aparece arrebatamento aí? Se é para a igreja, então tem que ter o arrebatamento. Não, nós não estamos, eu não estou falando, eu não estou dizendo que no texto de Mateus 24 tem arrebatamento. Eu estou falando que em Mateus capítulo 24 tem sinais, e Jesus concluiu esses sinais dizendo o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, vocês estejam apercebidos de que o fim está próximo. O fim para a igreja aqui na terra, nesse período do princípio da dor, culmina em quê? No arrebatamento da igreja. No arrebatamento. Então essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, baseado em tudo que eu já li de Severino Pedro da Silva, de Antônio Gilberto, de Claudiano Corrêa de Andrade, esses escatólogos do meio pentecostal. Bem, vamos dar continuidade aqui a algumas perguntas que nos chegam. Eu queria uma resposta para a segunda pergunta: a salvação pelo martírio e não pela graça. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse por um pouco de tempo, até que se completassem o número dos seus conservos,
irmãos seus que haviam de ser mortos como eles foram. Esse é o texto. Não, eu acho que o 7 e o 14 responde com mais precisão. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Exatamente. Não existe salvação pelo martírio humano. A salvação em toda a instância da história da humana, ela é mediante a graça, mesmo antes que Cristo, as pessoas que viveram antes da morte de Cristo, elas também são alcançadas pela graça de Cristo. As pessoas que serão salvas após o arrebatamento da igreja também serão salvas mediante a morte de Cristo. O senhor quer 30 segundos só para completar ou podemos... Pode continuar. Podemos avançar, né? Então, muito bom o debate acalorado, falando sobre a visão do juízo final e, é claro, como eu disse no início do programa, existem várias correntes doutrinárias, correntes teológicas e é muito normal essa divergência de opiniões. Então, cada um que estiver aí ouvindo a nossa programação, assistindo também através da televisão, através das nossas lives, entendendo, se aprofundando mais esse assunto, estudando um pouco mais, os professores aqui estão, é claro, colocando o seu ponto de vista pessoal sobre cada uma dessas temáticas. Agora, voltando especificamente a essa questão do juízo final, há uma pergunta que nos chega e é o seguinte: à luz da Bíblia, onde possivelmente ocorrerá esse julgamento? Na terra, no céu, no espaço ou no inferno? Pastor David, está com o senhor essa. Essa aí é difícil, né? Você só manda difícil. Então vamos lá. Bom, se nós pegarmos um modelo de julgamentos que ocorriam no Antigo Testamento, via de regra, esses julgamentos ocorriam na porta da cidade. Bom, é claro que eu acredito que aqui não será aplicado essa forma de julgamento. Bom, o texto de Apocalipse diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu. Obviamente, o texto deixa claro que a magnitude deste trono, como também daquele que nele está assentado, diante dele ofuscarão tudo que pode existir. Ou seja, ofuscarão no sentido de o trono com aquele que nele está sentado vai roubar a atenção de toda a raça humana. Então, a resposta mais sensata para essa pergunta, embora que nós não temos uma resposta no próprio texto, a resposta mais sensata seria que esse juízo acontecerá em algum lugar no espaço. O senhor é nessa mesma corrente? Quer discordar? Não, eu concordo com a posição do pastor David, né? Eu acredito que, conforme o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, né? Quando João começou a ter a revelação do juízo final, ele disse: vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então, nós acreditamos que esse trono ele será tão grande, tão glorioso e tão poderoso que quando ele se manifestar, os céus e a terra vão desaparecer, né? Até porque Jesus Cristo disse que os céus e a terra vão passar. E nessa hora aqui, os céus e a terra já passou, né? Mas a palavra de Deus vai permanecer e nós vamos entender por que a palavra de Deus vai permanecer dentro deste assunto do juízo final, né? Pastor Charles, estamos falando aí de um julgamento, né? Nesse julgamento existem réus e existem provas para também se condenar esses réus. Que provas serão usadas então para essa condenação? Ao analisarmos aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, João vê o trono descendo e comparece diante do trono mortos, grandes e pequenos. Então, os réus serão grandes e pequenos. Aqui não é questão de estatura, alto e baixo, nem tampouco é questão de idade, velhos ou meninos. Quando a Bíblia fala de grandes e pequenos aqui, no meu entender, a Bíblia está falando de famosos e não famosos, de pessoas que apenas estiveram na história, de pessoas que fizeram história, famosos e não famosos. Porque o mesmo Jesus que hoje, através do Evangelho da Graça, não faz acepção para salvar
é o mesmo que no dia do juízo final não vai fazer acepção para julgar. Grandes e pequenos vão comparecer diante do trono. E eles serão julgados conforme que nós vemos aqui em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, eles serão julgados conforme o que vai estar escrito nos livros. O texto de Apocalipse, capítulo 20, fala que livros foram abertos. E esses livros, eles chamam a nossa atenção, desperta a nossa atenção para sabermos de fato que livros são esses. Existem alguns escatólogos que fazem as definições de alguns desses livros, como livro da memória dos homens, ou seja, um livro onde será aberto os atos praticados pelos homens e estes trarão à sua memória os seus atos praticados. Livro do Evangelho, como aqueles que desprezaram o próprio Evangelho, e por aí vai. Obviamente, a base desse julgamento será as obras que os homens praticaram. Obras estas que desagradam totalmente a Deus, e esses mesmos homens não se arrependeram dos seus pecados para obterem um perdão divino. Concernente à segunda pergunta, os corpos que esses mortos ressuscitarão na ocasião do juízo final. Bom, o texto seguinte mostra que eles receberão um corpo passivo de um sofrimento eterno. Obviamente, seria, eu diria, incoerente dizermos que ressuscitariam no mesmo corpo em que eles morreram. Bom, há quem acredite que sim. Por exemplo, Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, defende que esses mortos ressuscitarão no corpo em que morreram. Neste caso, eles sofrerão uma segunda transformação para serem lançados no lago de fogo, que é um lugar espiritual. Então nós temos esse problema. Eu particularmente entendo, certo, que apesar de o texto não dar margem para isso, mas entendo particularmente que ressuscitarão em um corpo espiritual, claro, de uma dimensão muito inferior à dimensão do corpo espiritual da igreja, mas ressuscitarão em um corpo espiritual e que neste corpo espiritual eles estarão passíveis a um sofrimento. O fato deles serem espíritos, sim, mas receberão esse corpo de uma dimensão espiritual. Eu diria que possivelmente a mesma dimensão de um corpo com o qual os demônios têm hoje. Por quê? Porque no texto lá onde Jesus expulsa um demônio do Gadareno, fica claro que eles não queriam voltar para o inferno porque era um lugar de tormento. Então, ressuscitarão em um corpo espiritual, passível de um sofrimento que perdurará para toda a eternidade. Eu concordo com as palavras do pastor Davi. Eu acredito que nós não temos uma base bíblica assim categórica para afirmar que os mortos vão ressuscitar da maneira que eles morreram, né? Eu acredito que os mortos, assim como a igreja no arrebatamento vai ressuscitar em corpo incorruptível, em corpo glorificado, nesse julgamento final nós acreditamos também que os mortos que ressuscitarão para o julgamento final, eles vão ressuscitar numa dimensão espiritual, só que para a vergonha eterna, né? Conforme o que está escrito lá em Daniel capítulo 12 e o versículo 2. Professor Tiale, à luz da legislação pátria, quando nós observamos, por exemplo, o Código Penal, existem, e o senhor é um estudante também da área do direito, um futuro advogado, um futuro operador da lei, e sabe que para cada crime há uma penalidade. Matar alguém, por exemplo, é crime. Ninguém pode cometer uma violência tal contra a vida de outra pessoa sem que pague um preço por isso. E dependendo de todas as circunstâncias do crime, então essa pessoa terá uma pena dosada, que vai de 6 a 30 anos, né? A pergunta é, no caso desse julgamento, pegando até como essa ideia de um julgamento em um tribunal do júri, em uma sentença prolatada por um juiz após uma condenação ali do júri, e também essa dosagem de pena,
os delitos que foram cometidos aqui na Terra, eles terão sentenças dosadas de forma diferente nesse julgamento final. Cada um receberá uma sentença de acordo com as obras que fizeram, ou não será uma sentença, eu vou usar até uma expressão bem nossa, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo. Como é que o senhor, no seu entendimento e à luz da Bíblia Sagrada, entende esse processo do ato da condenação? Penas dosadas ou uma pena geral para todos? Eu acredito, dentro do que eu estudo, da escatologia bíblica, que no inferno, dependendo das obras dos homens, o castigo será maior ou o castigo será menor. Aí eu vou ler o texto da Bíblia que está em Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo 20. Jesus disse assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades aonde se operou a maior parte dos prodígios, a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teria se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevastes até o céu, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Então, eu acredito que, dependendo das obras no inferno, o castigo será maior ou o castigo será menor. Então, aquilo que nós fazemos aqui na terra determina o tipo de eternidade que nós vamos ter. Pastor David, a sua consideração a esse respeito, mas antes do senhor falar, eu fico pensando o seguinte: eu acredito que só está no inferno, meu irmão, se o camarada vai ter uma dosagem maior ou pior da pena. Não sei nem o que dizer sobre isso, entendeu? Mas eu gostaria de ouvir sua opinião. É muito complicado. Então, como eu falei no início do programa, o juízo final, ou todos os juízos estabelecidos na Bíblia, nós sabemos que há um juízo aí determinado ainda para Israel, que nós identificamos como a grande tribulação. Há um juízo determinado para a igreja, que identificamos como o tribunal de Cristo. Há um juízo determinado para os anjos caídos, aqueles que são citados por Pedro e também por Judas, e há esse juízo final. E, na verdade, em todas as instâncias, esses juízos procuram mostrar a justiça de Deus. Ou seja, Deus é justo. E o texto de Apocalipse diz que Deus retribui cada um segundo as suas obras. Então, o que acontece? Haverá, sim, um diferente grau de sentenças. Por quê? Senão, não seria manifesta a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus para essas pessoas que estarão nesse julgamento, a justiça de Deus será manifestada através da recompensa que Deus dará a cada um. E essa recompensa será diferente. Por exemplo, aquele que cometeu, vou dizer aqui, usar aqui até um termo aqui real, mas porém irônico, aquele que desviou 70 bilhões dos cofres públicos, certo? Ele tem que receber uma punição maior do que aquele que desviou, digamos, 1 bilhão. É o ato da justiça, certo? Aquele que cometeu, por exemplo, um Hitler, que matou milhões e milhões de pessoas, inclusive judeus, ele não pode receber a mesma sentença daquele que matou, digamos, uma pessoa, cometeu um pecado. Aí você pergunta: mas pastor, mas tudo não é pecado? Sim, tudo é pecado. Mas até os pecados têm as suas consequências diferentes, os seus graus de punição diferentes. Todos são erros, todos são pecados, mas as consequências são diferentes. Só complementando aqui a fala do pastor David, aqui em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que os mortos serão julgados segundo as suas obras. Aí alguém que está nos ouvindo pode perguntar o seguinte, se o homem não é salvo pelas obras, mas pela graça, e se aqueles que vão comparecer diante do trono sabem que para eles não tem mais salvação, então por que o livro das obras vai se abrir? O livro das obras vai se abrir exatamente para se determinar
conforme foi bem explicado pelo pastor David, para se determinar que tipo de pena, que tipo de castigo, que tipo de consequência essas pessoas terão no lago de fogo pelos seus erros e pelos seus pecados. Muito bem, já estamos chegando aí na finalização do nosso programa, louvando a Deus pela sua vida que nos assiste, que nos ouve. Esse programa tão especial defendendo aí esse tema escatológico hoje sobre o juízo final. Bem, eu só tenho 2 minutinhos. Eu quero deixar aí para que cada um use pelo menos 1 minuto para suas considerações finais, já agradecendo a Deus pela vida e pelos esclarecimentos do pastor David e também do pastor Charles. A gente começa com o pastor David já fazendo as considerações. É uma satisfação, pastor Loran, estar aqui novamente com você, estar também com o pastor Charles, né, que é um grande escatólogo, né, de referência aí no nosso estado sobre um dos grandes conhecedores da escatologia bíblica. Espero ter contribuído com aqueles que estão nos vendo nesse momento, estão nos assistindo nesse momento, e que nós continuamos a crescer no conhecimento da graça. O livro de Apocalipse diz que haverá um grande julgamento, né? E esse julgamento será universal para todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Você que nos ouve neste momento, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, aceitando como Senhor e como Salvador, para que você não corra o risco de cair nesse julgamento. E assim você terá suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, com o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus. Pastor Charlie, mais uma vez obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui expostos no programa de hoje. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, minha família, para todos os irmãos da congregação Mensageiros da Paz, que pela misericórdia de Deus sou pastor. Mandar um abraço também para todos os obreiros, pastores e crentes da Assembleia de Deus de Açailândia. Quero louvar a Deus por ter recebido o privilégio de estar mais uma vez aqui nesse programa, ao lado do pastor David Almeida, que é um grande conhecedor das Escrituras Sagradas e sempre que vem nesse programa acrescenta muito aos ouvintes. E quero também dizer que esse julgamento vai chegar, a palavra de Deus vai se cumprir, e todos aqueles que estão nos ouvindo devem procurar Deus, se aproximar de Deus, se converter dos seus maus caminhos e dos seus erros e pecados, para que possam entrar nos céus pela porta e para que no dia deste julgamento estejam, não no meio daqueles que vão ser julgados, mas estejam em cima do trono para julgar. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, minha gente, obrigado, meu povo. Uma satisfação muito grande ter você como nosso ouvinte, como nosso telespectador. Continue sempre buscando a Deus, vivendo uma vida de santidade, como os nossos debatedores aqui disseram. Esse dia vai chegar. Precisamos estar com as nossas vestes limpas para encontrarmos com Jesus, seja através da morte, eu digo isso porque não sabemos o dia de amanhã, né? Para as pessoas que já partem, de alguma forma, Jesus já voltou para elas. Mas também teremos o arrebatamento da igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro para encontrar com Jesus em um novo corpo, um corpo celestial nos ares, e depois os que estiverem em vida, os salvos também encontrarão com o Senhor. Então prepara-te para encontrar com o teu Deus, lavar as vestes todos os dias, viver em santidade, e juntos nós podemos participar aí da eternidade com Deus. Pensar numa eternidade sem Deus, meu querido, é melhor nem pensar. E para não pensar numa eternidade sem Deus, tem que viver uma vida com Ele. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, e a paz do Senhor.